uma coisa muito boa que você consegue fazer para preservar o seu capital é você diversificar a sua fonte de renda, tá? Não dependa só de uma renda. E hoje tem pessoas que dependem só do mercado privado. E aconteceu algo recentemente que fez com que muitas pessoas tiveram que fechar as portas e parar de vender no mercado privado, né? E é triste isso. Eu não vou entrar no mérito se foi certo, se não foi, mas o fato é que pessoas tiveram que fechar as portas e não podiam vender. E aí, se você dependia exclusivamente do mercado privado, você deve ter passado por uma situação muito difícil, quiçá você deve ter fechado, porque não tinha outra fonte de renda. Mas, durante esse período que nós passamos há um tempo atrás, você vai ver, ou deve ter percebido, que tinha alguém comprando muita coisa. E esse alguém era um órgão público. E eu não estou falando aqui, eu torcendo para que aconteça algo parecido, tá? Pelo contrário. Todo mundo acho que perdeu alguém nesse período, mas analisando economicamente ou de uma maneira empreendedora, veja como quiser, se você não estava preparado para vender para o governo, você perdeu dinheiro e oportunidade. E essa oportunidade eu não sei se volta ou não. E pode acontecer N motivos para que alguém feche a sua porta e que você tenha que, né, diversificar o seu capital. Não espere acontecer uma outra tragédia, uma outra desgraça que nem foi essa que aconteceu, para você começar a se coçar. Porque tem coisas que você não controla, mas tem coisas que você controla. Então, o que você controla? Ter conhecimento, ter capacidade para não depender só de um mercado. Isso você controla. Se vai acontecer outro ou não, eu não controlo, você não controla, então não adianta a gente se preocupar com isso. Claro, temos que, né, estar atento, mas eu tenho que me preparar da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é você saber vender para o governo. Muitas empresas, e acredite, eu não falo isso, galera. Eu meço muito minhas palavras para que ninguém se ofenda no que eu estou falando, mas teve muitas empresas que ganhou muito dinheiro, aumentou o seu faturamento durante essa crise que nós tivemos aí nos últimos 3, 4 anos. 3 anos, né? Teve muita gente que aumentou. Por quê? Algumas vendiam produtos que aumentaram a demanda e aumentaram o preço, né? Álcool, oxigênio, seringa, máscara, esses produtos de modo geral. Melhorou muito. Para quem já vendia, é um negócio do cara. Você não pode condenar o cara por ganhar dinheiro. Ele, quando abriu essa empresa, né, ele sabia que é um produto que, ou pelo menos não imaginava que aconteceria isso, mas ele vendia isso e sabia vender para o governo. Aumentaram as vendas. E que bom que tinha alguém preparado para vender, porque senão os danos poderiam ser maiores, né? Então que bom que tinha uma Érica da vida que vendia oxigênio. Ela tinha as contas dela para pagar, eu tenho certeza que ela tinha coisa para fazer, mas salvou muita gente. Eu tenho certeza que aquela pessoa que vendia álcool salvou muita gente. Talvez não dê para você mensurar. O oxigênio você até mensura, né? Pô, entreguei para aquela pessoa, se ela não tivesse recebido, ela teria morrido, né? Teria acontecido algo pior. O álcool talvez não, né? Você não consegue mensurar quantas pessoas deixaram de se contaminar porque usaram álcool, né? E não dá para mensurar isso, quantas deixaram de se contaminar. Mas, fato é que se não tivesse alguém vendendo, apto para vender, as coisas estariam piores. Então, coisas que você não controla, não tem o que fazer. Mas esteja preparado para situações onde você precisa diversificar. E isso se aplica para os dois mercados, tá? Eu dei o exemplo aqui do mercado das licitações, que teve um boom e acabou caindo no mercado privado, mas pode acontecer o contrário. Se você vive exclusivamente do mercado das licitações, cogite também vender para um mercado privado. Cogite, tá, galera? Por quê? Eventualmente pode acontecer alguma coisa no mercado das licitações que nem eu consigo prever. Eu tento prever, mas talvez aconteça algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Assim como aconteceu há um tempo atrás. Só que no mercado das licitações. E aí, quem não vende no mercado privado talvez também sofra um pouquinho. Então, assim, diversifique o seu capital. E dentro do próprio mercado das licitações, diversifique também. Não coloque todo o seu capital, né, toda a sua esperança numa única licitação. Diversifique, participe de várias licitações na esfera municipal, licitação na esfera federal, esfera estadual, né? Dá uma diversificada. Se um atrasar,
tá tudo bem, você vai ter outros, né? Então, assim, são dicas que a gente tenta dar para resguardar você que é empreendedor. Quem é empreendedor sabe, galera, não dá para você depender só de uma fonte de renda, não dá para você depender só de um mercado, porque uma hora pode ser que dê algum problema, e aí você fica muito vulnerável. E entenda, quando eu falo para você diversificar o seu capital, as chances de você ter um problema, ela aumenta, tá? Eu vou te dar um exemplo do atraso, por exemplo, de órgão público, né? Mas o conceito é o mesmo. Se você tem um cliente só, a chance dele atrasar é menor do que se você tem 10, né? Se você tem 10 clientes, é um a cada 10. Bom, então assim, a chance de atrasar é muito maior. Entretanto, o impacto que vai te trazer, se um desses 10 atrasar, é muito menor daquele que só tem um cliente. Certo? Se você só tem um cliente, a chance de atrasar é menor, mas se atrasar, o impacto vai ser muito maior. E você está lá para tentar minimizar justamente isso. Minimizar os impactos de possíveis problemas. Então, você aumenta a chance de ter problema, mas diminui o impacto. Então, até que ponto isso é bom? Aí você vai entrar num consenso aí, vai chegar num bom senso, né? Talvez um cliente é muito pouco para você depender de pagar suas contas para de um cliente, mas talvez 1000 clientes dê muito trabalho também, né? E aí, por mais que você tá com o seu capital totalmente diversificado, o outro extremo também é ruim, né? Muito cliente, 1000 clientes, pô, aí é difícil, é muito lugar para entregar, né? Então, existe um meio termo, e esse meio termo, claro, é de acordo com o tamanho da sua empresa também, beleza?